Alô, galera! Alô, rapaziada! Já dizia o poeta, né? Eu acredito é na rapaziada. Sextou! E sextou com a parte na área. Se derrubar é pênalti, vai ser checado pelo VAR, né? Mas eu tenho fé que confirma. Estamos aqui mais uma vez e quem vos fala é Gabriel Divan, no feed do Vira Casacas, quinzenalmente chegando para comentar, para explicar, para facilitar, para desenrolar para você as questões do mundo das leis, dos tribunais, do direito, dos julgamentos, das decisões monocráticas, do STF, elas também, e principalmente elas, nos últimos tempos, né? Vocês gostam desse assunto, não é só vocês que gostam. Ou também não gostam, mas tem que encarar, é isso aí. Bom, a nossa tarefa aqui, como vocês já sabem, é aquela, é pegar uma discussão jurídica e transformar numa discussão que você possa entender, que você que não é da área possa elaborar, que você que não tem nada a ver com o pepino possa chegar lá para os amigos e dizer assim, olha, andei estudando esse tema e eu tenho algumas considerações. Aí você manda a brasa aqui, você manda o papo aí, porque é para isso mesmo, né? Nada se cria, tudo se copia e tudo se referencia. Eu sempre deixo o alerta. O à parte, né? É tipo aquela coisa de remédio, de cigarro, né? O cara tem que avisar assim. O à parte, né? Beba com moderação, jogue, né? Se vicie em jogo com sabedoria, né? Só se formar 18 anos, os caras dizem assim. Pois é, o à parte não é para ser usado como única fonte de consulta de um assunto agora, que a gente facilita, que a gente entrega para você sem dúvida nenhuma. Então, vamos facilitar o quê? Vamos desenrolar o que essa semana? É óbvio, né, pessoal? É óbvio. A polemicíssima decisão do STF, e eu vou falar do STF porque eu cansei de falar do Xandão, até é uma das coisas que nós vamos esclarecer aqui, né? Embora já esteja um tanto esclarecida, sobre a questão da paralisação do Twitter. Sim, é assim que a gente chama, pelo nome verdadeiro. Twitter paralisado, não pode usar no Brasil, a menos que você faça a malandragem do VPN, arriscado a tomar uma multinha aí, se bem que, né, isso aí já deu uma amenizada. Ou, como pegou moda por aí, né, você tem talvez uma internet bairro, né, a sua internet voa abaixo do radar, ela passa fora da malha fina da receita, bom, enfim. Sabemos então que o Twitter está, pelo menos para a maioria das pessoas, paralisado, a possibilidade de acesso no Brasil está bloqueada e isso é claro que bota mais lenha na fogueira daquela história. Ai, o STF isso, o Xandão ditador, ai não sei o quê. Calma que a gente vai explicar. E antes de começar a explicar, mais uns avisinhos aqui de ordem a você aproveitar, inclusive melhor esse episódio. Sim, nós aqui no Vira Casacas temos um acervo incrível de conteúdo, de material, inclusive do Aparte para você, porque, caso você não tenha notado, estamos no Aparte de número 67, 67, rapaz, hein? Verão do amor. Pois é, a parte 67, o que significa que temos muito, muito papo aí para você consultar. E eu sugiro, por exemplo, caso você queira se informar ainda melhor sobre esse tema, que você dê um pulinho, por exemplo, né, dá uma scrollada, dá uma baixada aí, dá uma rodeada para baixo aí na sua timeline, porque nós temos a parte número 29, sim, 029, olha aí, né, já tem mais que o dobro para trás, cujo título é O Relator Pode Tudo? E lá eu explico para vocês essas questões que têm a ver com a decisão monocrática, aquela decisão de um órgão colegiado, de um órgão que a gente tem uma formação em grupo, né? Por exemplo, né, o STF são 11 ministros, divididos em duas turmas, fora o presidente, cada turma tem 5 pessoas, então é para ser um órgão colegiado, é para as decisões serem tomadas em conjunto, mas às vezes, por alguns motivos que não é o que você está pensando, porque é lógico, é funcional, é recomendado, é prático. Muitas vezes, quem vai adiantar o serviço e quem vai dar uma decisão vai ser o relator ou a relatora nomeada. E aí a pergunta é: o relator pode tudo? Quer dizer, esse tribunal aí só tem um cara que sempre decide? É sempre a decisão de um só? Por que às vezes vai para a TV e está todo mundo lá discutindo a tarde toda? No a parte número 29 eu explico isso aí para você direitinho. Já no aparte número 35, chamado Censura, Marco Civil e Projeto de Lei 2360 explicado às crianças.
Eu estou falando ali a respeito de uma questão que tem a ver com o Marco Civil da Internet, que vai ser importante aqui para o nosso debate de hoje, debate dessas últimas 2 semanas aí, você vai ver por quê. E estou falando também do projeto de lei que tratava da questão da regulação das redes, outro tema que tem muito a ver com o inquérito contra o Elon Musk, cara. É verdade, sim. Nós vamos estudar de novo isso daqui, nós vamos conversar rapidinho sobre isso aqui. Então, se você quiser dar um pulinho numa parte 035 lá, cara, olha aí, olha quanta coisa a gente tem. Olha quanto material a gente tem para oferecer, hein? Que tal? E principalmente, se você quiser dar um pulinho numa parte 19, chamado, né? Eu não vou nem falar sobre o que é, né? O nome é assim, vigiando e punindo. Olha, o que será? O que será? A gente tem ali uma questão de enquadrar e debater as possibilidades de um ministro do STF comandar uma investigação, que é também o que está acontecendo aqui a partir da relatoria e principalmente da relatoria dos inquéritos que acabam se aglutinando na mesa do Xande, do Alex, na mesa do homem. E aí você vai ter um panorama um pouco mais amplo assim. Então, querendo se aprofundar, pode dar uma consultada. O Aparte é sempre assim, ele é um carnaval, é um tsunami de desenrolation para você. Mas aqui, já estamos no 67, já fizemos os alertas aí, então vamos partir para o que interessa. Então vamos lá, vamos começar a esclarecer, vamos começar a desarmar essa bomba, né? Ou descascar esse abacaxi aqui. E a primeira questão é de uma cartinha do nosso querido ouvinte lá dos Emirados Árabes, Ahmed Tetawane. Ele escreve e pergunta assim, Gabriel, como é que essa história aí é sempre o Xandão, cara? O que é isso? É inquérito? É decisão? O cara manda aquilo, manda prender não sei quem, manda não sei o que lá, manda cancelar Twitter, manda pagar multa, Starlink. Que diabo é isso? Bom, meu querido Ahmed, a gente já conversou, como eu disse, em outros apartes sobre isso, mas não custa eu dar uma explicaçãozinha rápida para você e para todo mundo que está ouvindo. Não é normal e não é uma coisa recomendável e não é o funcionamento diuturno do nosso sistema que um magistrado, e aí ele pode ser tanto o juiz aí da vara criminal da esquina, quanto o desembargador, a desembargadora, o ministro, a ministra, não é normal que essa pessoa, né, essa função, relate e coordene ao mesmo tempo inquéritos de investigação. Quando a gente fala inquérito, você geralmente já bota na cabeça, né, o complemento, inquérito policial. Sim, por quê? Porque inquérito é uma investigação pré-processual que visa levantar elementos para que a gente já tenha algum tipo de informação que possa ser útil, caso tenha que botar alguém num processo, caso tenha, inclusive, que arquivar o caso. A investigação serve para tudo isso, ela serve não só para você apontar os culpados que serão acusados, ela serve também para a gente ver se há materialidade, ou seja, se há existência de crime para ser apurado, para ser discutido. Ela pode servir para a gente afastar a hipótese de culpa de um eventual inocente, de alguém que já tem delimitado uma situação onde não merece ser responsabilizado. Então, uma investigação pré-processual. Inquérito, quem faz e quem tem competência originária para fazer são os órgãos capazes de gerir investigação. A polícia, ou as polícias no nosso país, obviamente, né, dependendo do caso, da matéria, a Polícia Civil, a Polícia Federal, né, corregedorias de polícia, o Ministério Público também, por decisões judiciais reiteradas já há um bom tempo, ele tem essa possibilidade de coordenar uma investigação para ele próprio tentar, talvez, se alimentar disso quando for botar alguém em juízo, botar alguém no prego, né? Bom, a gente não está aqui debatendo essa questão da amplitude dos poderes investigativos dos órgãos típicos. Nós estamos falando, Ahmed, de um órgão atípico. Por quê? Porque há situações em que você vai fazer, numa investigação, pedidos que precisam de ordem judicial. Por exemplo, vai dar uma busca na casa de alguém, vai fazer uma prisão, né, de algum camarada aí, tem que ter ordem judicial. Então é normal que um juiz ou juíza, ou magistrado ou magistrada apareça numa investigação para poder atender às solicitações que são feitas e que precisam de ordem judicial. Agora, existem casos, e aqui a gente está falando especificamente do Supremo, onde o próprio regimento da Corte
está estabelecendo que vai ser um membro da casa que vai coordenar uma investigação. Então, aqui, ele é o magistrado que fiscaliza a investigação, ao mesmo tempo que ele é a pessoa a quem a investigação se reporta. É uma mistura, nesse caso, de chefe da investigação com magistrado exercendo o papel e a sua função na corte. O regimento do Supremo informa que, quando tiver um crime que acontecer no tribunal ou em relação ao tribunal, e essa interpretação é a que ganha força, inclusive pelos próprios ministros do STF, a gente vai ter uma investigação nomeada e comandada por um magistrado integrante desse tribunal. Então, o presidente Dias Toffoli, lá na época, lá em 2018, bota o Alexandre de Moraes para ser o coordenador, relator das investigações que tinham a ver com fake news sendo massificadas contra o próprio tribunal, seu funcionamento e a idoneidade dos ministros. E aí? E aí que, Gabriel, mas isso aí não é um crime que aconteceu na corte, não é que alguém assaltou a carteira do Luiz Fux na corte. Isso aí é uma coisa que aconteceu. Bom, o entendimento do próprio STF, e com a composição ainda bem diferente do que tinha hoje, é o de que, no mundo atual, principalmente, não é só uma questão de ocorrer nas dependências, no prédio, no plenário, fisicamente falando, mas uma coisa que tenha diretamente a ver com a corte, seu funcionamento e a possibilidade idônea dos seus ministros trabalharem. Então, você coloca um daqueles inquéritos, uma daquelas investigações, na mão de um ministro que, no caso, é o Alexandre de Moraes. O que não se sabia na época, o que talvez até se pudesse imaginar diante, né, de tudo que está na frente, de todos os caras, de toda a tática que eles costumam utilizar, que cada vez escalona mais, é que esse inquérito ia acabar gerando uma série de consequências e uma série de outras investigações derivadas e ou conexas. Então, tudo que tem uma relação estrita com aquele caso e que é possível de conectar desde aquela investigação originária, vai acabar parando, dado o critério de competência utilizado, com o ministro Alexandre. Então, por exemplo, tem o inquérito das fake news, esse que é o inquérito 4781, todos esses números aí, e alguns andamentos, é claro que algumas partes de alguns estão em sigilo, mas você pode consultar no site do STF, tá? O inquérito das fake news é o 4781. O inquérito, por exemplo, que não foi o Alexandre que inventou, ele foi pedido pela Procuradoria-Geral da República para investigar Google e operadoras a respeito de manipulação de informação sobre o PL das fake news, o inquérito número 4933. O inquérito 4874, anterior ao das fake news, inclusive, que já traçava e investigava milícias digitais. O inquérito atual contra o senhor Elon Musk é o inquérito número 4957. Todos esses acabam se conectando. Então, quando tem alguma investigação que diz respeito a os atos antidemocráticos, que diga respeito à indústria de fake news praticada pelas pessoas que promovem os atos antidemocráticos, quando tem inquérito que, de alguma maneira, diga respeito direto à orquestração e aos agentes políticos e econômicos que estão financiando essas atividades, que inclusive são investigadas nos outros inquéritos, não dá para reclamar que isso aí vai acabar, né, juntando a tripa, vai acabar formando uma verdadeira centopeia de inquéritos e eles todos sob a batuta do nosso Alexandre de Moraes. Mas, Gabriel, uma pergunta entre parênteses, assim, não é prejudicial, assim, que uma coisa que é completamente excepcional, que é um juiz, um ministro, um magistrado coordenando uma investigação. E muita gente diz que se confunde, né? Matéria investigada com julgador, com vítima. Realmente, não dá para negar que há um certo liame aqui que torna as coisas muito, né? É patinar em cima do gelo finíssimo, é andar bem devagarinho, porque a gente está falando de uma situação anômala. Agora, eu vou também reprisar a anomalia dessa situação toda, porque nós estamos lidando com uma ameaça frontal e não oculta, uma ameaça admitida à democracia brasileira e às instituições de tal maneira que, olha,
Eu não sei não se não fosse um órgão como o STF e o seu respaldo peitar esse negócio daí, né? Até porque a gente sabe que em relação ao governo anterior e às pessoas, muitas delas aqui patrocinadas por ele e assim investigados, a gente tinha inclusive alta cúpula de órgãos policiais e ministeriais diretamente ligada na tentativa de defesa ou de acobertamento dessas práticas. Então, assim, por um lado, é anômalo e é sim uma coisa que a gente tem que lutar para voltar para a total excepcionalidade, a ideia de massificar inquéritos que são diretamente conduzidos diretamente pelo órgão mais alto da cúpula do judiciário brasileiro. Agora, que a situação é escabrosa e que se não houvesse um órgão com o poderio e o respaldo do STF, a coisa já teria, né, rolado escada abaixo há muito tempo, olha, eu também não tenho muitas dúvidas. Então, sim, nós temos aí uma quantidade imensa de inquéritos que estão circulando sob o controle direto de um magistrado, que no caso é o relator daqueles todos que são assim considerados conexos a ele. Oh, mas todo dia, Gabriel, chega um novo e é tudo a mesma coisa. Bom, enquanto o próprio tribunal considerar que a conexão é válida e não é simplesmente uma ilação, isso aí vai acabar, gostem ou não, sendo distribuído em relação aos outros e com vínculo para o gabinete do ministro relator dos demais, que vocês já sabem quem é. Então a gente segue aqui de dúvida, e tem uma dúvida que talvez seja de você aí que está me ouvindo, assim como da Maria das Couves, do município de Alcântara do Oeste. Gabriel, tudo bem? Espero que essa carta lhe encontre bem. A dúvida é o seguinte: como é que é essa história? O cara foi intimado pelo próprio Twitter, via print em postagem, né? É assim que se lida com inquérito, quer dizer, inquérito do STF é diferente mesmo, hein, cara? Como é que funciona? Calma. Calma, minha amiga, calma, minha gente, por quê? Bom, em primeiro lugar, né? A gente tem no despacho do inquérito 4957, que é o inquérito onde o investigado não é ninguém menos do que ele, sim, o Tony Stark do Baixa Aqui, o frango de padaria recém-colocado, Elon Musk. Pois é. Então, nesse inquérito, em primeiro lugar, o investigado, portanto, segundo o próprio texto aqui do despacho, é Elon Musk, dono e CEO, Chief Executive Officer, da provedora de rede social X, anteriormente Twitter, em relação aos crimes de obstrução à justiça, inclusive em organização criminosa, artigo 359 do Código Penal e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, que é de combate às ORCRIM. E se temos possíveis crimes para apurar, se nós temos envolvimento de práticas delitivas que a gente tem que averiguar se houve ou se não houve, se a gente tem suspeitos e pessoas que possam ser escutadas em depoimento, é isso que temos que fazer num inquérito, porque se começar na delegacia de polícia ou no Xandão, tanto faz inquérito é inquérito. Então, uma das coisas é ouvir os suspeitos / envolvidos / pessoas que possam colaborar com as informações, afinal de contas, a plataforma está sendo acusada e não só a plataforma, como se fosse, né, uma máquina automática, mas a direção, a condução dos trabalhos e, admitidamente, pelo que costuma escrever o não tão esperto assim, dono da brincadeira, né? Parece que há um envolvimento direto na necessidade de propagar certos conteúdos, de se recusar a fornecer informações e a tirar do ar contas que estão justamente trabalhando em rede organizada para propagar fake news e para tentar facilitar as possibilidades de golpe de Estado, além de ficar inventando lorota contra ministro do STF. A gente, então, vai querer justamente a palavrinha do manda-chuva lá do homem, né? Ó, vem cá, cara. A gente precisa aqui de alguma declaração oficial, precisamos de algum representante, precisamos, quem sabe, da tua presença por aqui, né? Por que não? E aí? E aí que, olha o que a PGR, ó, não foi o Xandão que acordou e decidiu, né? Hoje eu vigio e puno. Não. Olha o que a PGR disse em petição dentro dos autos do inquérito.
Ao tempo em que da ciência da decisão, no dia 7 de abril desses últimos autos, tendo em vista o teor da deliberação e de notícias divulgadas na mídia desde ontem, o Ministério Público Federal entende pertinente que os representantes legais da rede X no Brasil sejam ouvidos para esclarecer se o senhor Elon Musk detém, nos termos dos estatutos da empresa, atribuição para, vontade sua, determinar a publicação de postagens na rede referida e se o fez efetivamente com relação a perfis vedados por determinação judicial brasileira em vigor. Ainda, que sejam ouvidos para que possam dizer se a empresa realizou algum levantamento do bloqueio de perfil até agora suspenso por determinação judicial. Se isso ocorreu, que informem quem competente para tanto no âmbito da empresa determinou o ato. Da mesma forma, se houve levantamento do bloqueio determinado por ordem judicial em vigor, que informem quais os perfis proscritos que voltaram a se tornar operantes. Então, a PGR, o MPF, que atua, obviamente, né, é o órgão ministerial que atua junto ao Supremo, porque aí você tem a cúpula do Ministério Público Federal e atuando frente à cúpula do Judiciário, né? É a coisa que se equivale. Bom, a PGR está dizendo o seguinte: olha, a gente precisa ouvir alguém da empresa para ver quem é que mandou liberar os perfis que estavam bloqueados, se mandou ou não mandou, o que se foi feito para manter a ordem judicial e, principalmente, a gente quer saber se o Elon Musk tem poder ele mesmo dentro da empresa para mandar e desmandar nesse sentido e para ver se há algum envolvimento ou se há alguma trama que tente burlar essa ordem judicial. Então, é uma questão bem simples, né? Nós estamos investigando aqui se existe possibilidade da rede ter intencionalmente colaborado com a prática de crimes e ter burlado uma ordem judicial para desbloquear ou veicular conteúdo de criminosos que estão com as suas redes suspensas, até porque, entre outros lugares, é nelas que eles praticam a maioria dos crimes que eles estão acostumados. Então, a gente quer ouvir o cara. A representação legal. Alguém responsável na empresa. Me diz quem é que está mandando nesse setor. Não é direto o dono? É engraçado, né? Esses donos aí, tipo esse cara, né? Ele manda em tudo, né? Menos na hora de botar a mão na massa e assumir a bronca. Daí é tão confuso saber quem manda, né? Gente, representação legal. Alguém para vir prestar esclarecimentos não é pedir muito. Tá, Gabriel. Então aí postaram no Twitter, né? Que é para chamar o homem, né? Não, 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 não. Ainda no mesmo inquérito, na decisão, o próprio Alexandre de Moraes determinou. Aqui, ó, tem 3 alíneas, 3 letrinhas para vocês. A, né? Como diria o Pelé, ABC. A oitiva dos representantes legais da rede X no Brasil para esclarecer se o Sr. Elon Musk detém, nos termos dos estatutos da empresa, atribuição para vontade sua determinar a publicação de postagens, né? Então, quer dizer, primeira coisa. B, que sejam ouvidos para que se possam dizer se a empresa realizou algum levantamento do bloqueio do perfil até agora suspenso por determinação judicial. C, se isso ocorreu, que informem quem competente para tanto no âmbito da empresa determinou o ato. Da mesma forma, se houve levantamento do bloqueio. Ele está, basicamente, né, reprisando em ordem judicial os termos do que a PGR pediu. Ah, o Xandão inventa tudo, né? Não, a PGR pediu, cara, o MP pediu. Olha aqui, ó, tem perfis que estão bloqueados, né? Como alguns que a gente vai falar aqui, né? Alguns que a gente vai falar porque é informação pública, inclusive. E aí, estão podendo twittar, estão fazendo perfis paralelos, estão com acesso. Eu quero informações sobre esses caras. Tem cara foragido aqui, meu amigo. Tu é uma empresa que está prestando serviço no Brasil. E para fingir que tu defende liberdade de expressão, tu está deixando de cumprir a lei brasileira para facilitar a vida para malandro que está foragido. Então foi pedida essa intimação. E aí? E aí, Mariazinha? E aí, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo? O que aconteceu? Vocês já sabem, né? Vocês já sabem. O cara simplesmente tirou representação que possa responder no Brasil sobre esses aspectos. Então, assim, ó, não tem escritório, não tem ninguém diretamente ligado, não tem ninguém operando no Brasil e a gente simplesmente não está nem aí para esse pedido. E aí que vem a questão. Bom, tentamos falar com a advogada, inclusive tem advogada nomeada para acompanhar o caso, que não é advogado oficial, né, da plataforma e da empresa, porque tem que ter algum controle advocatício, ainda que provisório, e não se conseguiu chegar em ninguém porque as pessoas estão fugindo e estão bancando o crianção, né? Ah, eu vou me esconder aqui. E aí? E aí que sai disparada essa intimação,
sai disparada essa necessidade que bate na trave e volta, e depois disso, então, o Xandão resolveu, né, de uma maneira polêmica, dobrar a aposta e publicou na própria rede social, pertencente ao investigado, a necessidade de intimação. Eu já vou avisando, né, pessoal? Isso aí não é uma coisa que foi inventada agora. De uns tempos para cá, os tribunais têm reconhecido bastante que para agilizar a comunicação, você pode, para certos atos, em certas excepcionalidades, fazer, por exemplo, intimação via WhatsApp. O oficial de justiça às vezes entra em contato por perfil que está registrado e que se tem por oficial e que é confirmado como oficial ou como de uso da pessoa. Então os tribunais eles andam um pouco mais relax nesse ponto, porque por vezes acontece isso, né? Se vocês não frequentam audiências aí nos foros da vida nos últimos tempos, vocês não sabem, por exemplo, que é muito normal uma testemunha que não conseguiu ser intimada, o advogado ou o promotor fornece o telefone dela para que entre em contato por WhatsApp e na hora, se for o caso, manda o link para ela dar um depoimento por vídeo. Isso acontece. Isso já é corriqueiro, gente. Claro, não estou falando de um caso extremo em que você intima alguém publicando o negócio num perfil de rede social. Mas assim, ó, vamos deixar bem claro uma coisa. Uma das formas históricas do direito brasileiro de se intimar pessoas é por edital. E o edital, por lei, ele tem que sair publicado em um veículo de grande circulação e ele tem que estar fixado no fórum lá, né? Eu fico imaginando assim, o cara vai no fórum lá toda semana, assim, eu vou dar uma olhada no edital aí, vai que tem alguma coisa para mim aqui, né? Não, veículo de grande circulação a gente entende por jornal, mas ora bolas, né? Já está mais do que na hora de discutir se não é o caso de rede social acabar sendo também útil excepcionalmente para esse tipo de coisa. Eu falo excepcionalmente aqui, né, de muito bom humor e jogando baixo, né? Porque num futuro como o que se avizinha, gente, as redes vão ser nosso ambiente, né? Mais do que o ambiente virtual, não, é ambiente, é mistura com o ambiente carnal, né, digamos assim. Não é o Leandro aqui, eu estou falando, né, de contato físico, né, de mundo que a gente se acostumou a falar que é real, mas nessa engronha toda, eu confesso que eu já nem sei mais o que é mundo real aqui. Então, não pensem que o Xandão disse assim, ó, vou publicar no Twitter e pronto, ele que vem aqui porque eu sou o rei, eu sou o soberano. Não, não tem quem intimar porque os caras fugiram, os caras se ocultaram, os caras se mandaram, os caras propositalmente não querem receber intimação e não querem compromisso, porra. E aí? Fica difícil de entender? Não, né? Não fica difícil de entender. E é por isso também que vem o adendo da decisão, onde o Alexandre diz assim, ó. Lamentavelmente, as condutas ilícitas foram reiteradas na presente investigação, tornando-se patente o descumprimento de diversas ordens judiciais pela X Brasil, essa é boa, né? X Brasil, bem como a dolosa intenção de eximir-se da responsabilidade pelo cumprimento das ordens judiciais pedidas, com o desaparecimento de seus representantes legais no Brasil para fins de intimação e, posteriormente, com a citada mensagem sobre o possível encerramento da empresa brasileira, coincidentemente um dia após a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter, por unanimidade, negado o provimento ao recurso da X Brasil em situação absolutamente idêntica à da presente investigação. Então, o que acontece? Os caras estão simplesmente fugindo. Aí, sempre vai vir aquele, né, mais legalista, e eu não culpo ninguém, né? Você tem a lei, você tem o procedimento, você tem que conhecê-lo e você tem que discorrer sobre ele, né? Tem gente que vai dizer assim, Gabriel, como o senhor Policarpo aqui de Nossa Senhora do Mato Trevoso, vai dizer, mas Gabriel, não tem uma coisa assim que é para o cara intimar a pessoa lá em outro lugar? Eu ouvi dizer que tem isso aí. Pessoal, no nosso direito, internamente, estou falando do Brasil, tá? Depois eu falo exterior. No Brasil, a gente tem um instrumento que é uma dor de cabeça tremenda, mas durante muito tempo era só o que a gente tinha, a chamada carta precatória. Por exemplo, eu sou um juiz em Chuí, né, Rio Grande do Sul, e eu tenho que escutar alguém, eu preciso que uma medida seja cumprida em relação a uma pessoa que mora em Oiapoque, né? E aí? E aí que você vai fazer uma solicitação para que o juiz lá do Oiapoque cumpra a medida em relação à pessoa que está residindo na sua jurisdição. Por exemplo, ouvir uma testemunha, né? Eu não poderia mandar para o cara assim do Oiapoque dizer assim, ó, compareça aqui no Chuí em 3 semanas, porque, pô. Então, a pessoa seria ouvida lá, perante o juiz de lá,
com um ato regular, como se fosse num processo de lá, e depois o material é remetido para ser juntado aqui, para ser aproveitado aqui. O problema é, tem vezes que não é só ouvir uma testemunha. Tem vezes, inclusive, que você teria que contar com aquela questão da agenda, da pauta do juiz de lá, da forma como as coisas acontecem lá, da regularidade da audiência de lá, para mandar pelo correio os materiais. Isso aí era um problema desgraçado, que felizmente com a questão do processo eletrônico e principalmente dessa possibilidade da videoconferência, está ficando cada vez mais extinto, né? Se eu precisar ouvir alguém no Iapoc, ou se eu precisar ouvir um réu que está preso cumprindo pena no Acre, eu não preciso tirar o cara, nem ir até lá. Não, cara, faz por vídeo, pronto. Ele participa no próprio ato, estando em outro lugar do planeta, em outra latitude, né? Tecnologia é uma beleza, né, galera? Pois é, pois é. Existe uma coisa que é muito menos usada e é muito mais rara, que é a chamada carta rogatória. A carta interna aqui, né? Essa ordem, esse pedido de favorzinho interno é carta precatória. A carta rogatória é uma carta nos mesmos moldes, mas quando a gente precisa de cumprimento de alguma medida em outro país. E aí a gente tem que lembrar que, se aqui é uma questão de cooperação oficial entre institutos, no outro país a coisa é diferente, né? Porque não significa que os trâmites sejam os mesmos, não significa que uma autoridade daqui possa mandar o que a autoridade do outro país vai ou tem que fazer, não há obrigação necessária de cooperação, existe uma espécie de boa vontade, mas é claro que as coisas às vezes não acontecem nos mesmos moldes, né? Não é porque aqui o processo é assim, dessa maneira, e se ouve a pessoa de tal jeito, que a pessoa de lá vai fazer nos mesmos moldes, até porque as autoridades são diferentes, os sistemas são diferentes, então a carta rogatória acaba sendo uma espécie de pedido. É algo do tipo assim, ó, não é assim, cumpre isso aqui para mim. É, por favor, me dá uma mão. Por favor, senhor autoridade aí do outro país, me dá uma ajuda aqui. Vamos tentar ouvir essa pessoa. E é claro que isso aí vai tudo estar pautado pelo regime jurídico que tem a ver com aquela pessoa lá e pelo funcionamento dos trâmites lá. Então é uma coisa pouco eficaz, né, pessoal? Há quem diga assim, teria que ouvir o Elon Musk por rogatória. Ah, faça-me o favor, né, cara? Faça-me o favor. O cara tinha representantes e tinha conexão aqui e fugiu para não ser ouvido. Em relação aos Estados Unidos, assim como alguns outros países, o Brasil é firmatário de um acordo chamado MLAT, né? MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, né? Tratado de Assistência Legal Mútua, que firma um acordo de cooperação para poder facilitar coisas como essas. Também seria uma alternativa, sem dúvida nenhuma. Também na regularidade dos fatos seria uma via de escutar o senhor Elon Musk, que mora não sei onde, lá na Conchinchina, sei eu, né, nos Estados Unidos. Mas o fato é, aliás, tem uma pequena curiosidade, né? O MLAT foi justamente o argumento que se usou na década passada para a gente liberar o bloqueio do WhatsApp. Lembra que o WhatsApp foi bloqueado 2 vezes? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui e eu já vou explicar por quê. Através do Marco Civil da Internet, se bloqueou o serviço de uma empresa, no caso a Meta, que faz a gestão do WhatsApp, porque se negou a cooperar com a justiça num caso de investigação criminal onde foram pedidas informações sobre os usuários. Ah, nós não temos como entregar informações porque a gente não sabe, é tudo criptografado. Para, cara, vocês sabem até a cor da cueca que eu estou usando agora. Pelo amor de Deus, cara, não vem mentir para mim. Mas o fato é, naquele momento se disse que não havia intimado os representantes da empresa pelo acordo. Se havia tentado falar com eles e eles não cumpriram direitinho as regras, mas que deveriam ser intimados os representantes da empresa a partir do Mutual Legal Assistance Treaty, no MLAT. Pois é. E por não ter sido intimado de forma correta, entendeu-se que o bloqueio não poderia surtir efeito e o WhatsApp voltou à vida, né? Muita gente falando do MLAT aqui também. Claro, seria a forma correta da gente fazer as coisas, né? Eu vou botar entre aspas assim, em tempos de paz. Mas, cara, a gente está falando de um sujeito que tinha possibilidade de cooperar aqui e quis fugir. Assim, ó, vamos parar de ser vira-lata. Eu não sou a favor do oba-oba jurídico, eu não sou a favor de saltar por cima do procedimento, não sou a favor da bagunça generalizada. Agora, estamos falando de um cara que está debochando da ordem judicial brasileira e está, eu vou falar bem claramente aqui, ó, está
colaborando com a prática criminosa, quando não, e é isso que a investigação apura, né? Quando não está ajudando a orquestrar, quando não é uma espécie de entusiasta da prática criminosa em terra brasileira. E aí está todo mundo aqui melindrado porque tentaram intimar o cara das formas mais fáceis do mundo e não conseguiram, aí publicaram a intimação na rede social. Ai, virou piada. Isso aqui não virou piada nada, cara. Virou piada nada. E aí a gente chega na questão que foi submetida aqui via mensagem direta, né, mas não no Twitter, né, pelo seu Alfonso de Campos dos Goytacazes. E ele pergunta assim: "Tá, mas como é que é essa história assim? Pode mandar parar uma empresa? E a Starlink, que é outra empresa, pode mandar parar também?" Bom, vamos lá, seu Afonso, vamos lá. A gente sabe que nós temos aqui originalmente nesse braço uma investigação que recai, entre outras coisas, sobre a facilitação que a plataforma deu para voltar à divulgação e à publicação de contas como Alan Lopes dos Santos, né, foragido, né, Mariana Wolff, Pedro Eustáquio, filha do foragido Oswaldo Eustáquio, filho. Sandra Mara Wolff, Pedro Eustáquio, todo mundo é Pedro Eustáquio aqui. Ednardo Ávila Melo Raposo, né? E senador Marcos Duval, aquele que mente, né? Que é da SWAT, né? Tinha que mandar uma carta rogatória lá para ver se as autoridades americanas, o que elas têm a dizer a respeito desse patife aqui. Mas vamos lá. Então, contas como essas estavam bloqueadas, entre outras coisas, pela prática reiterada de crimes e por uma questão de investigação, inclusive quanto a dois aqui que já estão foragidos, já tem prisão decretada, tá? Aí o seu Elon Musk, que manda em tudo e compra tudo, né? Ele só não manda nesse tipo de coisa. Aí tem que fala aqui com o fantoche do Castor, né? Fala aqui com esse bonecrinho aqui do Homem de Ferro. Fala aqui com o pôster da Shakira. Não. Quando tem que decidir uma coisa, não é ele, né? Ele não tem gerência nenhuma, né? Esse cidadão. É incrível, né? Bom, e aí? E aí que se pede informação e se pede, inclusive, cumprimento de medidas judiciais já determinadas. E aí, na questão do inquérito e na decisão que determinou o bloqueio, está justificado assim, por exemplo, entre outras coisas. O Marco Civil da Internet prevê a responsabilização civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros e apontado como infringente, caso não sejam realizadas medidas determinadas por ordem judicial dentro do prazo assinalado, nos limites técnicos do serviço, estipulando, então, e ele vai citar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que a gente está falando da Lei 12.965 de 2014, que vai dizer isso aqui, ó. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas disposições legais em contrário. Então, tem ordem judicial que está já julgando que um certo conteúdo é ilícito, é criminoso, não pode ser veiculado, mandaram tirar. Se ficar informado dentro do prazo, dentro das condições técnicas previstas, a rede não tirar, ela vai ser responsável civilmente por esta prática e por este atraso. Primeiro ponto. Daí continua a argumentação legal do Xandão aqui, né? O Marco Civil da Internet estabelece ainda em seu artigo 11 ser possível a requisição de informações sobre serviços telemáticos diretamente às empresas brasileiras subsidiárias de empresas estrangeiras, quando constituídas sob as leis brasileiras e sediadas no Brasil, pois, nos termos da legislação brasileira, todas as empresas que atuem no território nacional devem estrita obediência ao ordenamento jurídico brasileiro. Ora bolas, né? Ora bolas. E aí? E aí, o que acontece? Bom, a gente já sabe, né? A gente já sabe. O cara quer tirar representatividade daqui, o cara quer dizer que não tem escritório aqui, então a gente não tem responsabilidade aí e tudo mais. Pelo amor de Deus, cara. Existe a Twitter Brasil Rede de Informação Limitada, atual X Brasil.
E eu vou dizer mais, hein? Sociedade Limitada com sede na rua Professor Abílio Inocenti, número 642-668, nono andar, Vila Nova Conceição, no CEP, atenção, anota aí, 04538001, com entrada também pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 4221, Itaim Bibi, CEP 04538133, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, São Paulo da Garoa. E eu dou até o CNPJ dele se vocês quiserem, ó. Pegou o papel aí? Tá. Então vamos lá, ó. 16 954 565 1000 contra, sempre quis falar isso, 48. Quer dizer, então uma hora tem representação, uma hora não tem, uma hora tem gente aqui responsável para falar sobre, outra hora não tem. E, cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então existe a possibilidade, entre outras coisas, de buscar responsabilização civil, seu Afonso, está ouvindo? Não está dormindo, né? Então, ó, de novo, existe possibilidade de buscar responsabilização civil, existe possibilidade de ordenar o bloqueio de postagens como essa. Inclusive, a decisão menciona aqui, ó, não é a primeira vez que isso ocorre, pois em outras oportunidades, o maior acionista da Twitter International Unlimited Company, Elon Musk, demonstrou seu total desrespeito à soberania brasileira, em especial ao poder judiciário, colocando-se como verdadeiro ente supranacional e imune às legislações de cada país. Na data do 6 de abril de 2024, o acionista estrangeiro e majoritário da provedora, ele mesmo, iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que foi reforçada no dia 7 e 4, instigando desobediência e obstrução à justiça, inclusive em relação a organizações criminosas, declarando ainda que a plataforma rescindiria o cumprimento das ordens emanadas da Justiça brasileira relacionadas ao bloqueio de perfis criminosos e que espalham notícias fraudulentas. Ou seja, o cara está avisando, não vou cumprir ordem judicial. E aí o cara não quer se submeter a dar explicação, o cara não quer que representantes deem explicação, o cara não quer que nenhuma consequência legal recaia sobre esse tipo de palhaçada que ele faz, e aí, claro, começa a chorar de coitadinho, e depois, ai, bloquearam o serviço da minha rede, isso é um abuso contra a liberdade de expressão. Cara, o cara está praticando ilegalidade. O cara não quer simplesmente ir lá e prestar esclarecimento. Pelo amor de Deus, cara. Para com essa bobajada aí. Aí vem outra coisa assim, ó, o pessoal dizendo, mas e como é que fica a questão da Starlink? Porque bloquearam as contas lá, que é para o cara inclusive ficar amarrado, ficar sufocado na grana, mas a Starlink é outra empresa, em que pese seja do mesmo dono. Peraí que tem uma coisa interessante aqui para a gente falar a respeito disso. Olha só, eu vou ler aqui da decisão também, tá? A decisão, aliás, é bem legal de ler, porque você vai ver que foi tentado contato com vários advogados, e um foi passando para o outro, e quem era representante do X já não era mais, e passou para o outro que também disse que não era. Então, assim, a decisão, a primeira das decisões aqui do Alexandre, que está na petição 12.404, né, no inquérito que eu mencionei, no inquérito aquele que é contra o Musk, que não se perca aí, né? Atenção para o número, é o 4957. Ela vai contando uma história, e aí, claro, o cara que vê na internet, só o choramingo dessa galera, pensa assim, o Xandão inventou que tem que prender o Elon Musk, e publicou no Twitter isso aí não é assim que funciona. Bom, caso vocês queiram saber os valores bloqueados da conta do X no Brasil, né? Até a semana passada, duas contas do Itaú, tá? Uma delas no valor de R$ 2.053.000, R$ 209,30. E uma outra, essa aqui eu achei mais legal ainda, também no Itaú, com o valor de caixa de R$ 6,66. 666. É mole, cara. É mole, não é mole, cara. Porra, quer moleza? Senta no pudim, meu. Tá louco? Bom, vamos lá então, porque a gente tem que falar ainda rapidinho dessa questão aqui da Starlink, para a qual foi usada uma tese, que é a tese do Grupo Econômico de Fato. O que aconteceu? Bom, na quinta-feira, né, um dia antes do fatídico fim com hora marcada, né, que deixou todos nós usuários assim, apesar, né, de muito esgoto e de muito decréscimo de qualidade dos últimos anos, né, quem usuário do Twitter não amava a rede? Assim, no fundo, né? Diz pra mim. Pois é, a sexta-feira foi marcada no Brasil por esse tipo de coisa, né? A galera ficou esperando a hora, quando chegou perto da hora, começou despedidas, loucuras, muita gente continuou com acesso, outros não, começou a parar aos pouquinhos para um, morreu direto para outros, enfim. Né? Mas na quinta-feira anterior,
tinha se dado o prazo de 24 horas para que o Elon Musk se manifestasse dizendo quem era o representante, quem é que poderia explicar essas questões perante a justiça brasileira. Transcorreu o prazo sem ter falado absolutamente nada. E aí ficou estabelecido a aplicação de multa diária que tinha sido colocada para a questão da fuga, né, da não prestação de informações. E aí, diante disso, a gente tem aqui essa que é a chamada tese do grupo econômico de fato, ou seja, a ideia de que não são a Starlink e o X Brasil a mesma empresa, mas são coordenadas pela mesma pessoa, são de propriedade do mesmo grupo e, assim sendo, é possível você verificar uma necessidade de responsabilização solidária ou concomitante das empresas. É por isso que ficou estabelecida a ordem para que os serviços da Starlink, né, de internet, também ficassem suspensos e também viesse a suportar a conta a ser paga através de bloqueio de seus ativos também, assim como os 2 milhões numa e o 666 na outra lá, no Itaú, que tem nome do X Brasil, ao que o valha. Aliás, quem abraçou essa tese foi o Paulo Gonet, o PGR, né? Ou seja, o Ministério Público se manifestou dizendo que sim, era para bancar a ideia de responsabilizar Starlink junto, porque tem que dar um cutuco nesse cara e não adianta dizer que não é dono de nada, quando na verdade é dono de tudo na hora que interessa, né? E também o Cristiano Zanin, porque a própria Starlink entrou no sábado com uma medida para que a gente pudesse desbloquear os bens e serviços dela, dizendo mais ou menos assim, eu sou uma empresa que não tem a ver com aquela lista que... Aí o Zanin, né, julgando essa ação, julgando esse pedido, diz, conta outra, conta outra. E tivemos depois também, né, como uma espécie de final desse capítulo, uma volta atrás em termos em relação à aplicação de multas para brasileirinhos comuns, né, que eventualmente utilizarem a rede ou se valerem de VPN para poder ter acesso, né? É uma coisa muito louca, né? O cara não tem ninguém mais dos meus amigos, mas eu quero entrar no VPN porque eu quero postar lá. Enfim, né? Enfim, uma ressalva que ela é acompanhada por muitos ministros da corte e tivemos também a decisão submetida à primeira turma para ser referendada, o que foi com unanimidade, já que essas ressalvas, como por exemplo em relação à multa e tudo mais do VPN, pelo ministro Fux, um deles, né, acabou sendo feita sem divergir do conteúdo principal. No conteúdo principal, a primeira turma do STF está fechada e o relator que deu uma decisão monocrática, uma decisão cautelar, uma decisão sozinho, com gravidade, de acordo com o regimento, ele tem que oferecer possibilidade da turma a qual ele pertence e ou do plenário inteiro votar para reforçar isso daí. Inclusive, essa questão que consta no regimento do Supremo para impedir que, basicamente, uma decisão que é urgente acabe se transformando numa praxe, né, de ministros decidirem sozinhos. E é claro que vocês veem muito, por exemplo, as decisões do Xandão, e aí parece que é só o cara que está decidindo e ninguém vê mais nada, né? Agora, essa semana que passou, a gente teve justamente uma polêmica em torno disso, porque ficou se dizendo, por que a decisão não vai para o plenário inteiro? Bom, o regimento diz que uma decisão de um ministro, num sentido cautelar, quando ele toma sozinho, ele tem que submeter a um colegiado. Lembra que os ministros pertencem a turmas dentro do STF e essa é o colegiado natural. Ao contrário do que você pensa, não é toda a decisão do STF que vai parar no plenário na quarta-feira de tarde, na TV Justiça, para todo mundo olhar, todo mundo decidir. Não, aquilo é uma questão excepcional. Aquilo é quando ou você vai decidir um controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, quando você vai decidir na raiz a função essencial do STF, que é discutir constitucionalidade diretamente de alguma coisa, mediante alguma ação que é proposta, algum leque de ações ali que promove esse tipo de questão, ou quando você tem algum recurso que um dos ministros quer submeter ao plenário porque acha importante. Então, não necessariamente tem que ser o plenário.
Como o Partido Novo, né, The New Party, entrou com uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, está querendo dizer que a proibição nos moldes em que foi decidida de possibilidade de acesso à plataforma X, Twitter Brasil, né, foi inconstitucional, a decisão cautelar do Alexandre teria sido inconstitucional na visão dos proponentes da ADPF. Isso é uma ação de controle de constitucionalidade que muitas vezes vai requerer a manifestação do plenário. Claro, agora, proposta frente a um relator, a um sorteio de relator, para vocês verem que não cai só no Xandão as coisas aí, cai para quem? Para o Nunes Marques. Ele acabou dizendo que, olha, o interessante é que isso aqui seja discutido em plenário. Ele poderia rejeitar de pronto, ele poderia tomar alguma outra decisão, mas ele preferiu, né, jogar na bola certa, ou pelo menos na mais fácil para ele. Ó, eu vou botar isso aqui para o plenário e a galera que se vire, né? Até dizem que ele seria um dos votos divergentes e tudo mais, e que no plenário a gente já sabe que é muito difícil que se reverta esse quadro. Mas, como eu falei, o plenário ele possibilita a discussão, ele vai ter mais visibilidade, você vê mais ministros se manifestando sobre mais coisa. De repente, né, já que o Novo tem representação jurídica, né, e a plataforma do Musk não tem, de repente alguém, né? Alguém vai poder fazer lá um arrazoado melhor, alguma coisa assim, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, este primeiro grande arco dessa questão, eu diria que ele se encerra com a possibilidade disso aqui ser debatido em plenário numa outra ação que vai discutir se é ou não é constitucional o bloqueio realizado à plataforma. E isso vai acontecer e você já estará preparada, preparado, preparade. Afinal de contas, você já tem aqui o resumo da ópera, você já tem aqui, né, o conceito todo. Então, quando esse plenário for debater esse negócio, tem uma bela parcela das questões aqui que você já está sabendo. Eu tenho a impressão que a gente volta a falar disso em algum momento da vida, né? Algum momento muito próximo. Mas isso aqui já ficou longo demais, é muita explicação para dar, mas sextou, né, pessoal? Sextou e chega de ficar me ouvindo aqui, contando ladainha no seu ouvido. Só lembre de apoiar o Vira Casacas, porque o nosso trabalho é esse, é fazer pesquisa e é ficar de saco cheio por você. É terceirizar a sua raiva, certo? Então, olho no julgamento da ADPF, olho nos desdobramentos aí da Starlink e olho em outras redes sociais, porque o X lá do outro tá caído, hein, meu? E não é só no sentido de bloqueio das operadoras, não, tá caidaço, hein? Vamos lá. Será que a gente volta para aquilo lá um dia? Não sei, veremos. Beijo. Tchau por enquanto.